Eu mexi lá na- nas configurações da reunião, coloquei para todos entrarem, sem exceção, sem lobby, e ainda fica, e ainda não, toda vez que alguém entra, tem que permitir. Realmente eu não, eu estou me sentindo um idiota, sabe? Mas um dia eu aprendo a mexer com isso. Ô, gente, então, vamos lá. Na aula passada a gente falou, o áudio tá bom, gente? Só para, porque aqui na sala dá Tá um da pouco. hora. Tá da hora, professor. Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir? Tá É de porque aqui boa. na sala dá um pouco de eco, principalmente quando a sala tá vazia, né? Não, tá até bom, tá bom pra caramba. Tá de perto, bem o áudio. Então beleza. Então, vamos embora. Então, gente, hoje a gente então vai falar continua falando de determinante, mas agora eu vou apresentar algumas propriedades interessantes, tá bom? Então, a primeira delas é essa aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. A determinante da transposta de uma matriz é igual à determinante da própria matriz. Então, eu não sei se isso faz muito sentido para vocês, assim, porque, de fato, se você for pensar, todos os elementos da matriz A, eles estão na matriz transposta, né? São os mesmos elementos, só que a gente muda a posição deles. Se vocês lembrarem bem lá da, da definição que nós demos para determinante de uma matriz, usando lá a regra de Laplace, lembra? O teorema de Laplace. Então, a gente vai pegando cada elemento, por exemplo, da primeira linha e vai multiplicando pelo seu cofator, né? E aí a gente chega no nosso determinante, até o A e um N e o seu cofator, multiplicado pelo seu cofator. Então, essa é a definição de determinante que vale para qualquer tamanho de determinante, né? Para qualquer ordem de matriz quadrada, pode ser de ordem N qualquer. E aqui, né, para provar isso, basta se lembrar do seguinte, né? Quando eu fiz a definição, vocês vão lembrar, eu fiz a definição e eu falei assim, ó, então tá, pega cada elemento da primeira linha, o A11, multiplica pelo seu cofator, depois pega o A12, ou seja, todos os elementos da sua linha, da primeira linha, e multiplica pelo seu cofator. Isso vai dar o determinante. Mas eu chamei a atenção para um detalhe, que você não precisa escolher necessariamente a primeira linha. Você pode escolher a primeira coluna, você pode escolher a segunda coluna, a última linha. Para qualquer uma dessas escolhas que você fizer, o resultado do determinante é exatamente o mesmo. Então, eu quero aguçar aqui a intuição de vocês para que vocês percebam que isso aqui faz todo sentido, né? Porque se você pega a determinante de A e compara com a determinante da transposta de a transposta de A, na verdade, está invertendo linhas com colunas. Mas veja, se eu posso escolher qualquer linha e qualquer coluna, para eu calcular a determinante de A, eu vou escolher a primeira linha, vamos supor. Aí eu calculo a determinante da transposta, eu escolho a primeira coluna. Aí veja que a primeira coluna da matriz transposta, ela é exatamente a primeira linha da matriz A. E quando eu olho para os cofatores de cada elemento aqui, é exatamente os cofatores de cada elemento aqui, vai coincidir, porque a matriz está toda trocada de lugar, né? Então, não sei se vocês conseguem perceber isso, vocês conseguem ter essa intuição, mas é claro que isso aqui tende a dar certo, né? É uma verdade. Mas, tudo bem, se você ainda tem dúvida, né? Presta atenção aqui. Peraí, só ajustar isso aqui. Presta atenção nos detalhes. Ó. Eu vou fazer aqui para n igual a 2 primeiro, para ficar bem claro. Então, se n for 2, aqui a matriz tem esse tamanho, né? Eu posso escrever ela assim de forma bem genérica, 2 por 2. Os elementos da primeira linha, A11, A12, e os elementos da segunda linha. Beleza. Então, quando eu pego a transposta de A, ó, o que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. Essa é a transposta de A. Agora, vamos calcular o determinante de A. Então, como que a gente faz o determinante de A? Ó? Esse vezes esse, né, que está aqui, menos a volta. É esse vezes esse. Tá aqui. Beleza? Agora eu vou calcular
quer dizer, aqui eu calculei da transposta ou de A? Aqui eu já calculei da transposta, né? Aqui, ó. Tá vendo? Esse vezes esse. Ô, professor, Diga. eu acho que tem gente querendo entrar aí. Hein? Deixa eu Eu acho que tem. Olha, confere aí, tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu olhar aqui, peraí. Vou só achar aqui agora. Só um minutinho. Aqui, ó. Notificações. Peraí. Eu não tenho certeza não, porque pareceu que convidados estão aguardando para ingressar. É. Você não consegue admitir a entrada? Deixa eu ver. Vocês conseguem? Vê se consegue. Peraí, acho que tem um João Gabriel aqui, ó. Eu não sei. Eu vou olhar na hora que mandar de novo, eu tento te falar. Eu Tenta consegui aí, entrar. porque eu coloquei que todos poderiam entrar sem lobby, né? Então, pelo menos que se alguém de vocês poderia aceitar ou fazer esse lobby. Beleza. Se aparecer aqui de novo, eu tento aqui e te falo se deu certo. Eu consegui entrar, rapaziada. Tô de boa. Não, beleza, beleza. Falou, Depois pode vocês- continuar. Tá. Então é isso. Deixa eu tirar essa tela aqui. Ainda estão me ouvindo? Estão vendo a minha tela aí de boa? Tranquilo. Sim, Sim. tranquilo. Beleza. Então, aí aqui, ó, eu tava calculando determinante de A. Então, ó, de A transposta, né? Então, a transposta eu troquei linha com coluna, tá vendo? Na hora de fazer o determinante, esse vezes esse, menos esse vezes esse, né? Ó, tá aqui a resposta. Mas eu vou calcular o determinante de A agora, ó. É esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, olha aqui, ficou ó, A1 vezes A2, 2. Ó, o mesmo termo que aparece aqui em cima, menos A1, 2 vezes A2, 1. Ó, que é o mesmo que está aqui em cima, né? Só está com a ordem dos termos trocadas, né? Mas na multiplicação de números reais, que é o caso aqui, né? Existe a comutatividade. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, de fato, esse resultado é igual a esse. Tá bom? Então, quando n é igual a 2, perceba então que isso aqui é verdade. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz A, sem problema, né? Agora, deixa eu só mudar aqui uma coisa. Tá, pronto. Agora, quando n é maior que 2, então aqui eu escrevo um pequeno texto para eu não ter que ficar fazendo com uma matriz completamente genérica, mas nesse texto aqui que eu estou querendo dizer é exatamente o que eu falei no início. Se você perceber bem, né, como no teorema de Laplace, não importa se eu vou escolher uma linha ou uma coluna, então você pode perceber o seguinte: se a matriz for de tamanho 3, por exemplo, né, 3 por 3, quando eu faço a transposta de uma matriz, eu estou trocando linha por coluna, então ao invés de eu escolher, na hora de calcular esse determinante, só para vocês verem que vai dar certo, eu escolho essa linha aqui para calcular o determinante, via teorema de Laplace. E na hora que eu olho para a transposta, eu escolho essa coluna. Então, quando eu faço essa escolha, na verdade, as contas que eu vou fazer aqui são as mesmas que eu vou fazer aqui, entende? E eu vou recair sempre, se eu estou numa matriz 3 por 3, eu vou recair quando eu faço o teorema de Laplace, né, escolho uma linha e faço o cálculo daqueles determinantes menores. Se aqui é 3 por 3, os menores vão ser 2 por 2. E nas matrizes 2 por 2 a gente já sabe que vale. Então, por consequência, na 3 por 3 vai valer. Uso o mesmo argumento no 4 por 4 também vai valer. Uso o mesmo argumento, 5 por 5, ou seja, em qualquer tamanho n por n, vai valer esse resultado. Tá bom? Então, de fato. E depois a gente vai ver exemplos com números, né? Que vocês vão ver que, de fato, isso sempre dá certo. Aqui, gente, nessas notas, eu fui fazendo as demonstrações, tá? De todas as propriedades. Então, agora, durante essa aula, eu não vou entrar muito nos detalhes das demonstrações. Eu vou tentar dar uma ideia da demonstração. Só porque senão fica muito técnico e a gente perde muito tempo. Então, eu vou tentar dar a ideia da demonstração, tá bom? Olha essa aqui. E tem uma que eu nem faço, que é da multiplicação, que essa é sem noção de quão técnica é e quanto trabalho dá para demonstrar. Mas eu dou a ideia também de por que que dá certo. Mas, enfim, a segunda propriedade diz o seguinte, ó, se eu tenho uma matriz A, tal que a késima linha da matriz A é nula. O que que vai acontecer? Ou seja, né, que eu estou dizendo o seguinte, ó, o elemento AK1 é igual a AK2, que é igual a AKN, e todos dão zero. Então, tem uma matriz lá, né? Aí tem todas as linhas, e na linha késima,
todo mundo aqui é zero. Então, quando isso acontece, o determinante de A é zero. Alguém sabe me dizer por que isso é verdade, né? Quer dizer, está escrito na tela, né? Mas você usa o teorema de Laplace, né? Aí, o que você vai escolher? Lembra que a gente até comentou na última aula? Eu vou usar o teorema de Laplace. Então, o ideal, se eu posso escolher linha ou coluna, o que eu faço? Eu escolho a linha ou a coluna que tem mais zeros, né? Se tiver zero, eu vou escolher aquela que tem mais zeros, porque facilita demais a nossa conta, né? Porque toda vez que eu pegar um elemento e multiplicar pelo cofator dele, eu nem preciso calcular o cofator dele, porque zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então fica mais simples. Agora, se você tem uma matriz onde você tem uma linha nessa matriz A, onde todos os elementos são iguais a zero, então você pode escolher essa própria linha para fazer o cálculo do determinante. Vai ficar zero vezes seu cofator, zero vezes seu cofator, zero vezes seu cofator, soma todo mundo, zero com zero é zero. Então, o determinante vai ser sempre zero. Fica claro? Alguém abriu o áudio aí, quer falar alguma coisa? Tá. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Eu acho que esse áudio é daí mesmo, porque eu tô vendo os microfones de todo mundo fechado. Não, tinha um aluno aberto, mas deve ter aberto sem querer mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Não, então beleza. Então, olha só, a terceira propriedade. Imagina agora que a gente constrói uma matriz C, tá? A partir de uma matriz A, então a C, ela vai ser construída a partir de uma matriz A da seguinte maneira. Na késima linha da matriz C, eu pego todos os elementos, ó, o que acontece? A matriz C, deixa eu explicar melhor. Ela é a matriz A, ela vai ser igual à matriz A, exceto por uma linha. Na késima linha dessa matriz C, cada elemento dessa linha vai ser o elemento da matriz A, da késima linha, multiplicado por um alfa. Vou dar um exemplo numérico aqui para ficar mais simples. Ó. Suponha que essa aqui seja a nossa matriz A. Então, o que seria uma matriz desse tipo aqui, de uma matriz C? Seria, por exemplo, eu pegar essa matriz, construir aqui, essa aqui é a matriz A, e daí eu construo a matriz C da seguinte maneira, ó. Escolham aí uma linha. Qual linha que vocês querem? A linha 1, 2 ou 3? 2. 2. Aí pega a linha 2 e multiplica por um número. Fala um número aí, Giovana. 3. 3. Então eu pego aqui, ó, vou repetir todos os elementos, exceto da segunda linha, que eu vou multiplicar todos os elementos da segunda linha por 3. Então aqui fica 12, 15 e 18. Então percebam, qual que é a diferença entre essa e essa? A késima linha, nesse caso a segunda linha, é a segunda linha da matriz A multiplicada por 3. Tá vendo? Daqui eu multipliquei por 3 só a segunda linha. Quando isso aqui acontece, quando existe essa relação entre essas duas matrizes, eu posso calcular o determinante da matriz C em razão do determinante da matriz A. Como que eu faço isso? É simples. É só pegar o determinante da matriz C, vai ser alfa, que é esse número que eu multipliquei aqui, né? Quer dizer, nesse caso aqui eu multipliquei por 3. Então, é você pegar o 3 e multiplicar pelo determinante de A. Perceberam? Então, é isso que está dizendo essa propriedade. E não é também muito difícil de você perceber isso. Por quê? Porque você pode simplesmente fazer o seguinte, né? Usando o critério o teorema de Laplace. Quero calcular o determinante da matriz C. Professor, o Andrei está querendo falar. O áudio dele está um pouquinho baixo. Tá ouvindo? Agora eu não só quero testar mesmo, porque eu entrei no computador, tá dando pra ouvir? Tá, tô te ouvindo, tá? Tá. Não, tranquilo, só caso eu queira falar, porque eu entrei no computador aqui. Obrigado. Agora ficou mais alto. Ficou melhor. Beleza, então, obrigado. Nada. Então, olha só, se eu pegar, eu vou calcular o determinante da matriz C. Aí eu vou usar o teorema de Laplace, beleza? Aí, na hora de usar o teorema de Laplace, o que eu faço?
eu vou escolher exatamente essa matriz essa linha que foi alterada. Beleza? Então, como que a gente faz para calcular o determinante dessa matriz, usando o teorema de Laplace e escolhendo essa linha que foi alterada? Eu vou pegar o primeiro elemento, multiplicar pelo cofator do primeiro elemento. Tá aqui, né? Acho que eu fiz isso aqui, ó. Aqui, ó. Determinante de C. Quem que vai ser? Pego o primeiro elemento da linha, da késima linha, que é essa que foi alterada a partir de A, o resto tudo é igual a A, né? Igual, todas as outras linhas são iguais à da matriz A. E calculo o C til K1. Esse aqui é o cofator desse cara. E soma, vou fazer, né? Teorema de Laplace, tá aqui, ó, aplicado. Agora, quem que é o CK1? Por definição, ele é alfa vezes o AK1. Ou seja, é uma escalar multiplicada pelo elemento, o primeiro elemento da késima linha da matriz A. Agora, quem que é esse cara? Se você perceber bem, o cofator C til K1, ele é igual ao cofator A til K1. Por quê? Vocês lembram como que a gente calcula o cofator, né? Para eu calcular o cofator, eu faço assim, ó, né? Então, ó, o cofator, quem que é o cofator C til K1? Ele vai ser menos 1 elevado a K mais 1 vezes o C grande til K1. Esse C grande, que ficou ruim, né? Porque esse aqui seria um C minúsculo. Vou fazer assim, ó. Esse é o cofator, é menos 1 elevado a K mais 1 vezes, agora o C maiúsculo, til K1. Onde, quem é esse cara aqui, ó? Esse aqui é o menor, lembra? Aquela matriz menor. E como que eu obtenho essa matriz menor? Eu vou eliminar todo mundo que está na késima linha da matriz C e que está na primeira coluna. Mas veja, se eu vou eliminar todos que estão na késima linha da matriz C, eu vou tirar todos os elementos da matriz C que são diferentes da matriz A. Ou seja, o resto que sobrou é exatamente os elementos da matriz A, né? Ou seja, esse cofator aqui, ele é exatamente igual ao AK1 til. É o mesmo, tá bom? Então, por consequência, esse cara aqui, ó, esse cofator é igual a esse. Esse cofator é igual a esse. E como cada um CK e CKJ, quer dizer, cada elemento desse, ele é alfa vezes o AKJ, tá vendo? Coloco o alfa em evidência. Olha o que sobrou aqui dentro. Exatamente o determinante da matriz A. Ou seja, o determinante da matriz C é alfa vezes o determinante da matriz A. Tá bom? Então, eu faço aqui, ó, desse passo aqui, eu coloco um asterisco e justifico aqui embaixo, tá vendo? Que cada elemento desse aqui é exatamente cada cofator desse é exatamente esse cofator aqui. Tá bom? Vinícius, o Matheus está esperando para entrar. Ah, tá, obrigado. Deixa eu botar aqui. Aí, tá vendo? Isso é muito chato. Comigo aqui não aparece nada para aceitar, nem aparece que tem gente na fila. Ele avisou no grupo. Ô, professor, eu consegui. O que que eu fiz? Eu tava no meu celular, aí eu criei uma conta rapidinho aqui no meu computador. Eu consegui me admitir aqui dentro, viu? Eu mesmo me coloquei aqui. Pois é. Eu acho que eu consigo aceitar. No próximo que tiver, eu fico atento aí. Vê se o Matheus está na fila aí, para ver se ele... Deixa eu ver aqui. Eu consegui na hora que eu tava pelo computador. Peraí, pelo celular, deixa eu ver se pelo computador dá. Pela configuração que eu fiz, era para todo mundo entrar sem autorização, né? Calma aí. Mas eu... Nossa, professor, pelo computador não tá aparecendo, mas quando eu tava pelo celular, tava, viu? Eu consegui me aceitar aqui, ó. Agora eu tô no computador, antes eu tava no celular. É. Então, aqui não tá aparecendo nem... O Matheus não tá na fila aqui para mim, não. Deixa eu. Não, pior que eu saí do celular. Pra mim também não tá, não. Aqui sumiu. Ah, não, aqui, ó, apareceu aqui Falei com ele esperando. para entrar de novo. Ah, tá. A Anne também Che- provavelmente está esperando. Coloquei... Nossa, mas isso aqui é muito lerdo. Ai, meu Deus. Eu falei com o Matheus para tentar de novo. Aí, Tá. agora foi. Beleza. Beleza. Então tá. Vamos lá, né? Vou voltar. Mas então, beleza. Então, é isso, ó. Isso aqui, então, sempre vai valer. Toda vez que a matriz, voltando, né? Toda vez que eu tenho uma matriz C obtida de uma outra matriz A,
né? Ou seja, é uma matriz tal que cada elemento de uma determinada linha é um escalar vezes o elemento da matriz A e o resto todos são iguais, ó. O resto, todos os que, tal que a linha é diferente de K, os elementos são iguais da matriz A. Quando isso acontece, então, isso aqui vale. Então, esse aqui, gente, pode ajudar muito na hora de calcular um determinante, tá? Você está calculando o determinante de duas matrizes, e aí você percebe que tem uma linha que é um múltiplo escalar da outra, então você não precisa calcular dois determinantes. Você calculou um, o outro já está dado praticamente, né? Então tá. Outra propriedade, ó. Agora eu tenho uma matriz C que eu vou obter também da matriz A, mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar duas linhas de lugar, tá? Vou dar um exemplo numérico aqui, ó. Suponha que eu tenho uma matriz A. Eu vou fazer aqui 4 por 4. 1, 0, 2, 1. 4, 5, menos 1, 0. 4, 2, 1, 3, menos 2, 1, 0, 1. Então tem aí uma matriz que é 4 por 4. Essa é a matriz A. E agora eu vou obter a minha matriz C da seguinte maneira, ó. Eu vou trocar duas linhas de lugar, tá bom? Então olha o que eu vou fazer, ó. Pode ser qualquer troca que você quiser, tá? Eu vou trocar aqui essas duas de lugar, ó. A segunda com a terceira. E vou construir outra matriz. 0, 2, 1. 4, 2, 1, 3. 4, 5, menos 1, 0. Menos 2, 1, 0 e 1. Então é isso, ó. Então a matriz C, ela é muito parecida com a matriz A, né? Ó, bem parecida, né? A diferença é exatamente que eu permutei aqui essas linhas de lugar, tá bom? Então, essa veio para cá e essa veio para cá. Só isso que é a diferença. Quando isso acontece, o determinante dessa nova matriz, ele vai ser igual a menos o determinante da outra matriz. Eu vou mostrar primeiro o caso n igual a 2 para vocês se sentirem convencidos de que pelo menos, para vocês verem, ficarem convencidos que pelo menos no caso n igual a 2 isso é verdade. Então, olha só. Pega aqui essa matriz, matriz A, beleza? Ela genericamente é A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Beleza. Agora a matriz C, eu vou obter da A trocando elas de posição, ó. Eu vou trocar a primeira linha com a segunda linha, tá vendo? Então tem essa nova matriz. Então agora eu vou calcular o determinante dessa nova matriz depois de permutar as linhas de lugar, né? Permutei daqui para cá, eu permutei de lugar. Agora eu vou calcular esse determinante. Como que calculo o determinante? Ó, esse vezes esse, tá aqui, menos esse vezes esse, tá aqui. Tudo bem? Mas agora, se eu coloco o menos em evidência aqui, ó, esse aqui dividido por menos 1 é menos esse cara. Coloquei ele aqui, ó, já trocando de lugar aqui esses dois números. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Porque eu posso trocar esses dois números de lugar, porque a comutatividade de números reais existe, né? Esses aqui são números reais, então eu posso. Então, esse veio para cá com um número negativo, por quê? Porque eu estou colocando menos em evidência aqui. E depois, com esse menos aqui vai ficar positivo. Então, ele vem para cá. Ó. Já troquei também de lugar esses dois caras, A1, A2, 2. Mas veja, ficou menos, abre parêntese, essa conta aqui. Então, aqui é só uma manipulação algébrica, tá, gente? Daqui para cá. Ó. Agora, quem está dentro do parêntese aqui é exatamente o determinante de A, porque, ó, quem que é o determinante de A? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ó, esse vezes esse, está aqui. Menos esse vezes esse, está aqui. Ou seja, o determinante de C é menos o determinante de A. É o que eu encontrei. Tá vendo? Então, vale para o caso de n igual a 2. O que vocês acham que vai acontecer se eu trocar, pego uma matriz, por exemplo, que é 4 por 4, e daí eu troco, primeiro, eu troco duas linhas de lugar, a primeira com a terceira, por exemplo, e depois eu troco a segunda com a quarta. Quem que vai ser o determinante dessa nova matriz que eu criei? Entenderam a pergunta? Eu criei uma matriz A, 4 por 4. E aí, eu peguei a matriz C, obtive essa matriz C a partir da matriz A,
trocando a primeira linha com a segunda, peguei a primeira linha dessa aqui, ó, primeira linha, eu troquei com a terceira, troquei essas duas, e essa aqui eu troquei com essa, troquei essas duas. E criei uma nova matriz, que é essa matriz C, depois da troca. Quem será o determinante de C? É Palpite? essa mesma fórmula? Pois é, você pode usar ela, né? Mas o que você está fazendo, no fundo, é uma função composta aí, né? Você está aplicando ela duas, você aplica essa propriedade duas vezes. Ah, sim. Então, para cada Isso, troca de linha, tem que aplicar ela, a função, a isso, negócio do determinante. isso. Então seria, Ah, fiz assim, ó, seria determinante de C, seria igual a menos determinante de A. Porque eu troquei uma vez, fica negativo. Troquei duas vezes, negativo por negativo, ficou positivo, né? Então isso aqui dá o determinante de A. Deu para entender? Porque eu fiz duas trocas. Ou seja, se você fizer um número, se você fizer a quantidade de trocas par, vai dar exatamente o determinante de A. Se você fizer um número de trocas ímpar, vai dar menos o determinante de A. Por causa dessa possibilidade de composições, né? faz sentido. Faz sentido? Então é isso. Agora, eu mostrei para vocês que vale para n igual a 2. Na matemática, a gente tem um tipo de demonstração, né? Um método para provar teoremas, que é chamado de método da indução matemática. Quem tiver interesse, depois dá uma olhada na internet, que ele é bem interessante. Você consegue usar esse método para provar uma série de problemas, né? Aqui, por exemplo, para provar esse resultado, eu fiz por caso de n igual a 2, mas eu precisaria provar que vale para qualquer n, né? Então, a gente usa o método da indução matemática, que é o seguinte, né? Você Ô, supõe... professor, Oi. perdão, eu fechei duas vezes aqui, não foi proposital, não. Eu tô te enchendo o saco aí, desculpa mesmo. Sem querer. Ah, não, beleza, não Foi mal. tem problema. Mas aí, o que acontece? O que a gente faz? Ó? Primeiro a gente prova para o primeiro caso, que vale. Esse é o método da indução matemática. Depois a gente prova que vale para n menos 1, para qualquer n. E se vale para n menos 1, a gente supõe, isso aqui chama hipótese de indução. Suponha que vale para n menos 1. E aí a gente prova que se vale para n menos 1, vale para n. Então, esse aqui é exatamente a demonstração que eu fiz. Então, depois vocês dêem uma olhada, mas com essa demonstração eu consigo provar que, de fato, toda vez que eu tenho uma matriz C obtida de uma matriz A, simplesmente trocando duas linhas de lugar, vai valer que o determinante de C vai ser menos a determinante da matriz inicial. Tá bom? Sempre vai dar certo. Então, está demonstrado aqui. Eu uso, inclusive, o teorema de Laplace, né? Então, não tem erro. Que no caso é tipo, é você aplicar uma recursividade, né? Você tem lá uma matriz de ordem n. Tá, mas aí na hora que eu vou fazer o teorema de Laplace, vocês percebem que eu vou precisar usar o determinante de uma matriz menor, n menos 1. Mas se vale para a matriz n menos 1, então vai valer para o caso n, porque eu faço a redução, né? Então, no caso n, eu vou calcular o teorema de Laplace, eu vou acabar reduzindo para um caso n menos 1, tem que calcular vários determinantes de n menos 1, e se nesses determinantes eu posso aplicar a propriedade, então, consequentemente, a propriedade vai valer para o caso n. Pode parecer meio abstrato para vocês, vocês não precisam necessariamente entender esse método, não precisa, mas eu só estou mostrando para vocês que a demonstração está feita e usa esse método, tá bom? Depois, quem quiser, dá uma olhada com calma e ver se fica claro para vocês, porque aqui é só linguagem matemática mesmo, viu, gente? Demonstração é assim que faz. A gente tem que mostrar para casos gerais, né? Então, quando eu tenho um problema que ele depende de uma mudança que tá vinculada a números naturais, por que mudança que está vinculada a números naturais? Porque aqui eu tenho uma matriz de ordem n, e esse n é natural, eu quero provar para esse n. Então, o n é natural. Se eu provar para o menor caso possível, que é o n igual a 2, no nosso caso, o menor caso possível, para calcular determinante, suponho que vale para n menos 1, eu provo depois, usando essa hipótese de indução, que vale para n. Tá bom? Então, esse é um método que a gente usa, e aqui funciona muito bem esse método.
Não está demonstrado aqui. Agora, outra propriedade, então, ó. Suponha agora que eu tenho uma matriz C, que é obtida também de uma matriz A, mas agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar a minha matriz K, deixa eu ver o que eu fiz agora. Ah, tá, entendi. Aqui, ó. Se eu pego uma matriz A, qualquer, eu vou fazer um exemplo numérico, fica mais fácil de entender. Depois eu crio uma outra matriz a partir dessa, que vai ser o seguinte, eu pego todos os elementos aqui dessa matriz, mantenho eles, exceto uma linha. Uma linha dessa nova matriz, a matriz C, vai ser diferente dessa matriz A. Como que vai ser diferente? Eu vou pegar essa linha, que vai ser a linha diferente, e vou escrever nessa linha exatamente os elementos de qualquer outra linha dessa matriz A. Ou seja, eu vou ter aqui nessa matriz C, eu vou ter duas linhas idênticas. Quando eu tenho duas linhas idênticas numa matriz, é isso que a propriedade diz em suma. Se eu tenho que calcular o determinante de uma matriz quadrada, e essa matriz quadrada tem duas linhas idênticas, então quer dizer que o determinante dessa matriz vai dar zero. Interessante isso, né? Se você tem, vou repetir, você tem uma matriz onde duas linhas dessa matriz são idênticas. O determinante vai dar zero. Mesmo Bom, sem elemento nulo para multiplicar? mesmo se não tiver elemento nulo. Tá bom? E aí pode ficar aí, ó, como exercício para vocês fazerem, ó. Pega essa matriz aqui, ó. Vou pegar uma matriz 4x4. Calcula o determinante. Eu vou pegar um 4x4, mas depois você pode fazer com menos, se você quiser, só para você testar. Menos 1, 4, 1, 3. E aqui eu vou repetir a última, a primeira, ó. Então, a matriz 4x4, e aqui eu estou repetindo, ó, tá vendo? É a mesma linha, tá? Quando isso acontece, surpresa, calcula o determinante para você ver. O determinante vai dar zero, tá bom? Pode ser linhas idênticas em qualquer posição, né? Por exemplo, podia ser a primeira e a segunda. Isso. E o que é mais interessante de tudo, pode ser colunas também, Ah, isso que eu ia perguntar, se podia ser tá? coluna igual. Se tiver duas colunas iguais, o determinante também é zero. E por que que todas essas provas que eu estou falando aqui de linhas, muda de linha, muda, pega uma linha, multiplica por um escalar, tudo isso vale também para coluna. E por que que vale para coluna? Lembra aqui, ó, a primeira propriedade, é só se aplicar a primeira propriedade nas outras propriedades. A primeira propriedade diz aqui que a transposta é igual a determinante de A. Deu para entender? Então você pega uma matriz, você fez uma, uma propriedade aqui que envolve linha. Quando você, se esse aqui é o determinante de uma matriz A, quando você faz a transposta dessa matriz, ela vai ter, se ela aqui ela tem duas linhas repetidas, por exemplo, aqui ela vai ter duas colunas repetidas. Mas o determinante dessa não é igual ao determinante dessa. Então, se aqui dá zero, o determinante aqui também vai dar zero. Não é isso? Então, usando a primeira propriedade, você mostra que essas outras propriedades em que a gente altera uma linha, modifica uma linha, sempre vale se eu modificar também uma coluna, entende? Na mesma lógica. Por quê? Porque a determinante da transposta é igual a determinante da matriz, né? Então, isso é uma propriedade bem interessante, né? E ela é essencial na geometria, e que, na verdade, isso vem, né, da geometria da, de sistemas lineares, né? Então, como eu disse, as matrizes elas surgem do estudo de sistemas lineares. E quando eu tenho duas linhas iguais numa matriz, quando eu traduzo isso para um problema de sistemas lineares, o que eu estou dizendo é que eu tenho duas equações iguais. Se eu tenho duas equações iguais dentro de um sistema linear, aquele sistema ele não vai ter solução. E o que que significa na prática um sistema não ter solução? Não ter solução única, quer dizer, né? Não tem solução única quando o determinante da matriz associada é zero. Eu não vou voltar nisso depois, tá, gente? Mas eu estou falando porque eu já comentei na nossa primeira aula de determinante, na aula passada, né, que a gente começou a falar de determinante, eu já tinha comentado isso. Então, é por isso que essas coisas acontecem, né?
Então, é bem interessante, assim, você ver essa relação entre as duas coisas. São áreas, a priori, distintas, né? O estudo de matrizes de sistemas lineares. Quando a gente estuda na escola, a gente parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, na verdade, tem tudo a ver, né? Matriz só surge por causa do estudo de sistemas lineares. Mas, enfim, então isso é verdade, tá bom? Toda vez que você tem linhas repetidas, e aqui eu dou uma demonstração, tá? A demonstração aqui é bem, bem legal, porque para demonstrar a propriedade 4, eu uso a propriedade 5, eu uso a propriedade 4. Porque a propriedade 4 está dizendo que quando eu troco duas linhas de posição, o determinante muda de sinal. É isso que está dizendo aqui. Agora, se eu tenho, pensa, duas matrizes que são iguais, né? Duas linhas iguais na matriz. Uma matriz com duas linhas iguais. Se eu trocar elas de posição usando essa propriedade e calcular o determinante, eu vou ter que mudar de sinal. Aí eu vou chegar numa coisa do tipo, determinante de C é igual a menos determinante de C. Eu vou chegar numa coisa desse tipo. Mas qual é o número real que ele é igual a menos esse número real? Só pode ser o zero. Concorda? Não tem nenhum número diferente de zero que ele é igual a menos esse número. Então, a única possibilidade é que esse determinante é nulo mesmo. Você tem duas matrizes, você tem uma matriz com duas linhas iguais, então o determinante tem que ser zero. Então, esse é o argumento para a demonstração da quinta propriedade. Propriedade 6, ela vai além ainda da propriedade, um pouco além da propriedade 5, que é a seguinte: imagina que agora você tem uma matriz A lá, e daí você tem uma linha, você tem lá várias linhas na matriz, né? E daí Só fazer chamada eu paro, pai. Oi? Ó, Diga. Não, o microfone do Andrei que tá ligado. desculpa. Tá. Você falou de chamada aí. Eu não vou fazer chamada não, viu? A chamada aqui, ela fica registrada, porque a reunião tá marcada, tá gravada, então, Tranquilo, professor. tá bom? Beleza. Então, aqui, imagina que você tem uma matriz, e daí, uma dessas linhas é essa linha é múltipla de outra linha qualquer. Então, veja, ó, na propriedade 5, eu provei que o determinante de uma matriz, quando duas linhas são iguais, dá zero. Aqui eu estou falando o seguinte: se tem uma linha que é múltipla da outra, o determinante também vai ser zero. Tá bom? E para você entender que isso aqui vale, você pode fazer um combo de propriedades. Porque assim, ó, vocês lembram que quando eu pego uma linha, uma matriz, e multiplico, olha essa propriedade aqui, ó. Se eu obtenho a matriz C a partir de uma matriz A, multiplicando uma linha por um escalar, isso aqui vai ser alfa vezes aquele determinante. Tá? Quando eu combino com o determinante de matrizes que tem duas linhas iguais, que tem que ser zero, eu chego, então, nessa propriedade. Essa propriedade ela é obtida exatamente por um combo de propriedades já demonstradas. Então, eu faço esse argumento aqui, tá bom? Vocês Você veem fala que uma linha, você fala que uma linha é múltipla da outra porque ela é multiplicada é, item a item, cada um por um número, vou dar ou todas têm. Ah, tá. assim, ó, Não é todas pelo mesmo número, não. vou dar um exemplo pequeno aqui, só porque eu tenho pouco espaço, ó. Tá. Então, aqui você tem uma matriz A. Aí, agora, olha essa outra matriz, ó. Vou chamar de matriz C. Ela vai ser, por exemplo, 7, 14, 4 e 3. Então, essa matriz, eu obtive dessa, multiplicando a primeira linha por 7. Essa linha, ela é múltipla dessa linha aqui, multiplicado por 7. Tá bom? Agora, É como se fosse o escalar, só que com uma linha só. eu estou multiplicando só uma linha, exatamente. Ah, tá. Então,
que aquela propriedade lá em cima diz? Que quando se eu sei o determinante desse aqui vai ser exatamente 7 vezes o determinante de A. É isso que está falando aquela propriedade. Mas aqui eu tenho a seguinte situação, ó. É como se eu tivesse aqui, ó. Eu tenho essa matriz, ela vai ser igual a 3, por exemplo, 6. Olha essa matriz. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou dizendo que, vocês estão observando, né? Essa linha, quer dizer, a linha de baixo, ela é uma múltipla dessa linha de cima. Porque se eu pegar a linha de cima e multiplicar ela por 3, eu obtenho a linha de baixo. Quando isso acontece, esse determinante aqui vai dar zero. O det de A aqui tem que dar zero. Tá? Então, como que você pode interpretar? Constrói primeiro uma matriz C, que faz o seguinte, ó. Você pega a matriz, a gente começa com essa matriz aqui. A matriz A é 1, 2, e a matriz C, agora sim eu faço um múltiplo. 1, 2, e aqui eu faço 3, 6. Então, ó, como essa matriz foi obtida multiplicando uma linha por um escalar, então eu sei que det de C, vai ser igual a esse escalar, que é 3, vezes o det de A. Isso eu sei. Mas, por outro lado, eu sei que quando eu tenho duas linhas repetidas, isso eu provei na propriedade anterior, esse determinante é zero. Então, quer dizer, 3 vezes zero, então o determinante de C é zero. Essa que é a lógica da demonstração dessa propriedade. Tá bom? Faça aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, eu tenho, só para vocês verem, um exemplo rápido. Então, eu peguei essa matriz, 1, 2, 3, 6. Quem que é o determinante dessa matriz, ó? Eu estou afirmando, ó. Quer dizer, tá na definição dessa matriz, você pode perceber que essa linha é 3 vezes essa. Calcula o determinante. 1 vezes 6, 6. Menos a volta, 2 vezes 3, 6. Quanto que é 6 menos 6? 0. Tá vendo? Então, isso sempre vai acontecer, independente do tamanho da matriz. Eu fiz um exemplo 2 por 2, mas isso vale para qualquer tamanho, né? Então, isso, quando você olha para sistemas lineares, deixa eu mostrar para vocês aqui por que isso faz todo sentido também quando você faz a interpretação via sistemas lineares. Olha para essa equação aqui, ó. X mais y igual a 2. Agora, olha para essa equação aqui. Imagina que eu tenho esse sistema linear aqui para resolver. O que vocês percebem de uma equação para outra? Você consegue perceber que essa aqui, na verdade, é a mesma equação de baixo, só que multiplicada por 2? Isso, gente, então, isso é o que a gente chama de equações equivalentes, né? Isso são equações equivalentes. O que significa equações equivalentes? Que uma solução para essa aqui é também uma solução para essa de baixo, porque elas são equivalentes, tá bom? Então, quando eu resolvo um sistema linear como esse, tento resolver um sistema linear como esse, eu vou descobrir o seguinte, que, na verdade, eu não tenho duas equações, eu tenho uma equação, porque uma é equivalente à outra. Se eu tenho uma equação, gente, eu tenho uma infinidade de respostas. Toda vez que eu tiver um y que é escrito do tipo 2 menos x, né, então você escolhe um x, por exemplo, x igual a 1. Então, o y, se o x é igual a 1, o y vai ser igual a 2 menos 1, 1. Então, isso aqui é uma solução. Ah, tá, mas se o x é igual a 3? Se o x é igual a 3, y vai ser igual a 2 menos 3 menos 1. Isso aqui é outra solução. Para cada hora que eu mudo o x, eu tenho uma solução diferente. O que significa? Que esse sistema linear aqui, ele é um sistema que tem infinitas soluções. Como ele tem infinitas soluções, significa que não existe solução única. Solução única não tem. Não tem solução única, né? Se não tem solução única, é exatamente por isso que vai acontecer desse determinante aqui, ó, dessa matriz, que é a matriz associada a esse sistema de equações,
esse determinante que dá zero. Toda vez que eu não tenho solução única para um sistema linear, o determinante da matriz associada dá zero. E é exatamente o que vai acontecer aqui, porque essa linha ela é múltipla dessa. Então, o determinante dá zero, tá bom? Vinícius, como é que é assim? É porque eu nunca associei que sistema de equação era matriz. Como que você associou essa matriz que você colocou a esse sistema? Giovana, e Como são que eu. cenas Ah, tá. dos próximos capítulos. Ah, tá. Achei que você já tinha Pra passado. chegar Não, lá. então tá bom. Eu só Tá tô bom. dando spoiler, mas assim, é porque para poder mais ou menos vocês sintonizarem a relação. Mas depois eu entro com muito cuidado e detalhes e vou mostrar para vocês como que essa relação existe. Na verdade, Ah, tá. em algumas aulas anteriores, eu fui dando algumas dicas, assim, já fui falando algumas coisas. É por isso que eu estou falando agora também. Mas nas próximas aulas, a gente vai entrar de fato em sistemas lineares. E Tá aí, bom. quando a gente entrar em sistemas lineares, eu vou mostrar a relação direta existente entre sistemas lineares e matrizes, tá bom? E aí Beleza. a gente vai extrair propriedades de sistemas lineares a partir do estudo das matrizes que estão associadas aos sistemas lineares, tá bom? Mas agora eu só queria fazer um parêntese aqui, mostrando o que a gente. Eu também estou falando isso por quê? Porque eu sei que muita gente já viu isso aqui, né? Pode ser, talvez vocês nunca tenham visto, mas quando eu dou aula no ensino médio, eu dei aula no ensino médio há muitos anos, né? E sempre que eu entrava no assunto de sistemas lineares, eu fazia relação com matrizes e tal. Isso é muito comum. No ensino médio a gente fazia isso muito, né? Agora, a partir desse novo currículo comum, que entrou em vigor foi em 2019, né? Se não me engano. Depois desse novo currículo, é que a gente já não fala mais desse assunto no ensino médio, né? Na escola tradicional. Mas aqui no IFMG, por exemplo, eu falo disso. Então, quem estudou aqui, por exemplo, que está nesse curso agora, de ADS, certamente já viu isso aqui antes. Aqui no segundo ano a gente estuda isso, segundo ano do ensino médio. Então é isso. Então, continuando, eu cheguei até aqui, né? A sexta, isso. Então, outra propriedade de determinante interessante. Quando eu tenho uma matriz que é triangular, lembra de matriz triangular? É aquela matriz onde todos os elementos, se ela for triangular superior, por exemplo, todos os elementos abaixo da diagonal são iguais a zero. Se ela for uma triangular inferior, então todos os elementos acima da diagonal são iguais a zero. Lembram disso? Aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma matriz triangular que é genérica, né? Bem genérica. Triangular inferior, bem genérica. Todo mundo que está acima da diagonal, ó, é zero. Tá bom? O que acontece quando eu calculo o determinante de uma matriz triangular? Olha, como vocês já perceberam, né? O que eu posso e devo fazer aqui para calcular um determinante de uma matriz como essa? Devo, que eu digo assim, né? Claro que você não deve, né? Desculpa. Mas o que eu sugiro que você faça? Já que eu vou usar o teorema de Laplace. Se eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna, bom, então escolhe uma linha que está cheia de zero. Então, veja, escolhe essa primeira linha mesmo aqui, ó. Então, por quê? Porque cada vez que aparece um zero aqui é um cofator a menos que você precisa calcular. Então, no fundo, esse tipo de matriz, se você escolher a primeira linha, por exemplo, ou você escolher a última coluna, você vai ter, no fundo, só um cofator para calcular, né? Então, isso facilita a sua vida. Mas toda vez que isso acontece, olha, e você vai calcular esse cofator aqui, né? Esse cara vezes o cofator dele, vezes o atil 1, você vai ver que quando eu calculo esse cofator, eu vou recair sobre uma determinante de uma matriz menor, que é essa determinante aqui, e essa matriz menor, ela continua sendo triangular inferior. Aí o que eu faço de novo? Vou calcular esse determinante, então eu escolho essa linha. Faço de novo, aí eu vou calcular o cofator desse cara, mas aí eu vou tirar esse vai recair de novo sobre uma matriz triangular inferior. Então, todos os determinantes que eu vou calculando aqui para frente, né, toda vez que eu uso a regra de Laplace,
De forma recursiva, eu vou calculando determinantes menores. E aí, esses determinantes menores, todos eles são de determinantes de matrizes triangulares. E o que vai acontecer no final das contas é que eu vou cair num caso, a última matriz que eu vou ter que calcular é uma matriz desse tipo, né? E olha o que acontece quando eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Tá, mas esse vezes esse vai dar zero. Então sobrou quem? O produto da diagonal principal. Esse é o determinante de uma matriz 2 por 2. Se eu calcular de uma matriz 3 por 3, vai aparecer isso aqui vezes o elemento da diagonal principal que eu excluí lá em cima. Ou seja, no final das contas, quando eu vou calcular o determinante de uma matriz que é triangular, basta multiplicar todos os elementos da minha diagonal. Ó, o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal. Exemplo, vou fazer um exemplinho aqui. Eu vou até usar agora essa regra de Sarris, lembra dessa regra de Sarris? Ó? Olha para essa matriz aqui. Para vocês verem que, independente do método que você escolher para calcular determinante, essa propriedade vale. Aqui, ó. 4, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, 2. Ó, vou calcular esse determinante, né? Vou usar barrinha só para não ter que escrever det aqui. Ó, como que calcula esse determinante? Pode usar, por exemplo, a regra de Sarris, né? Eu estou afirmando, por essa propriedade, eu estou afirmando que o determinante dessa matriz vai ser só o produto desses caras, ó. Então, tem que dar menos 1 vezes 4, menos 4 vezes 2, menos 8. Esse determinante é menos 8. Mas vamos fazer, então, pela regra de Sarris, para ver se realmente dá menos 8. Como que a gente faz? Ó? Vamos lembrar. Vou repetir primeira e segunda coluna. E vou fazer esses produtos, né? Ó. Então, fica... Aqui vai aparecer de cara o menos 8, que é esse produto aqui, né? Depois esse aqui vai dar 0, então soma 0. Esse outro aqui também vai dar 0. Opa, desculpa. Esse aqui também vai dar 0, então soma 0. Menos, agora a volta. Então, a volta, ó. Esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0. Perceberam? 0 mais 0 mais 0. Ou seja, dá menos 8 mesmo. Viram? Então, aqui, nessas notas de aula, eu faço a demonstração, tá, gente? Eu faço usando exatamente o que a gente chama de método da indução matemática, que é o que eu comentei lá em cima na prova daquele outro teorema, daquela outra propriedade. Então, usando o método da indução matemática, eu provo que para qualquer tamanho de matriz quadrada que for triangular, o determinante vai ser 0. Oh, desculpa, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Tá bom? E por quê? Aí você fala assim, ah, tá, mas você fez para triangular inferior. E se for triangular superior? Lembra da primeira propriedade? De novo. Primeira propriedade. Se eu calculo uma matriz, o determinante de uma matriz triangular inferior, e provo que dá sempre o produto dos elementos da diagonal, se eu pegar essa matriz e transformar ela na transposta, calcular a transposta dela, ela vai virar triangular. Se essa é inferior, essa vira superior. Certo? Mas o determinante tem que ser igual. Ou seja, o determinante da superior também vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Tá bom? E essa é a propriedade. E por último, a última propriedade, não menos importante, as outras, que é essa aqui, ó. Essa eu nem arrisco por fazer uma demonstração geral. Não arrisco assim, né? Não arrisco fazer aqui. Eu já fiz ela algumas vezes, mas eu confesso que dá uma preguiça danada, porque isso que dá tanto trabalho, tanta continha. Eu fiz no caso N por 2 só para vocês terem uma dimensão. Então, que é assim, ó, o que a propriedade diz, então? Que a determinante do produto é o produto das determinantes. Isso aqui é ótimo, né? É uma ótima propriedade. Vocês vão de convir comigo, né? Você vai calcular o determinante do produto de duas matrizes. Intuitivamente, a gente calcula o determinante de A vezes o determinante de B.
Ou seja, isso, gente, é intuitivo e é verdade. Agora, percebam que não é verdade isso aqui, ó. Det de A mais B não é o determinante de A mais o determinante de B. Interessante, né? Isso aqui não é verdade. Então, depois eu sugiro que vocês façam uma continha aí qualquer para vocês perceberem isso. Isso não é verdade. Mas, para caso de multiplicação, isso é verdade. E isso é ótimo, isso é uma ótima propriedade. Então, eu faço para o caso n igual a 2, né? Então, eu pego aqui, ó, n igual a 2, então eu pego uma matriz A de tamanho 2, quadrada, de ordem 2, e B quadrada de ordem 2. Gente, rapidinho, só para lembrar que teve uma aula que a gente estava falando sobre classificando matrizes, né? Aí eu falei, olha, matriz quadrada é o melhor dos mundos, viu? Matriz quadrada é a que a gente vai mais trabalhar. E vocês estão vendo, né? Começamos a falar de determinante, a gente não falou de nenhum outro tipo de matriz que não seja quadrada. Acabou. Agora é só matriz quadrada. Determinante só faz sentido aqui pra gente. Determinante só faz sentido em matrizes quadradas. E no fundo isso tem a ver com um negócio que é o seguinte, determinante é o que a gente chama de transformação multilinear. E transformação multilinear só faz sentido quando eu estou indo de um espaço de n dimensões para um espaço de n dimensões. E é por isso que as matrizes são quadradas. A transformação linear que vai para um espaço de n dimensão para o espaço de n dimensão é necessariamente uma matriz quadrada. Então, é por isso, tá? Só para dizer para vocês que essas coisas fazem muito sentido no estudo de álgebra linear. E é de lá, que, na verdade, que surgem as principais propriedades, teoremas, demonstrações de matrizes, né? De determinantes aqui de matrizes. Então, aqui eu peguei aqui uma matriz A, 2 por 2, uma matriz B, 2 por 2, genéricas, estão vendo? Bem genéricas, né? Não falei nenhum número aqui, só coloquei as posições dos números aqui, dos elementos. E aí eu vou fazer, então, A vezes B, é linha vezes coluna, lembra? Tem depois, primeira linha e segunda coluna, tá aqui. Segunda linha e primeira coluna, tá aqui. Segunda linha e segunda coluna, tá aqui. Então, esse é o produto A vezes B. Depois, o que eu faço? Calculo, então, o determinante dessa matriz. Calculando o determinante dessa matriz é esse cara vezes esse, menos esse cara vezes esse. Aí eu faço essa continha aqui, ó. Aí tem a distributividade, né? Vai esse vezes esse vezes esse, aí vai fazendo. Olha, aparece essa coisa horrorosa aqui. Só que daqui, ó, desse resultado aqui, eu vou anular alguns caras, vai sobrar outros. Esses outros que sobraram, eu coloco alguns termos em evidência. Depois, o que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui, eu coloco em evidência de novo, e eu vou chegar exatamente onde eu quero. Olha aqui. Eu vou chegar exatamente onde eu quero, que é o determinante de A vezes o determinante de B. Tá vendo? Então, veja que isso aqui dá um trabalhão para fazer, né? E depois, para fazer o caso eu posso fazer do mesmo usando indução matemática. Suponha que vale para n menos 1, e aí eu provo que vale para n. Mas esse passo daqui para cá é horroroso, tá bom? É horroroso. Então, assim, tem uma técnica para você fazer isso que não fica tão feio, mas eu precisaria de definir uma série de outros objetos que eu não defini para vocês. Então, decidi por não fazer de fato. Tá bom? Até brinquei aqui, ó. Fica como exercício para vocês provarem em casa. A demonstração, mas é brincadeira, viu, gente? Não precisa provar, não. Não precisa provar, não. Mas se quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no livro do Reginaldo, que ele faz isso. Ele faz essa demonstração. Tá bom? Bem chatinha, mas acreditem, é verdade, tá bom? Nem tudo que a gente, na matemática, né, que a gente usa como verdade absoluta, a gente precisa ver a demonstração, né? Em geral, a maioria das coisas, até para mim mesmo, que estudou muita matemática, né, muitos anos da matemática, eu não vi todas as demonstrações de todos os resultados que eu uso. Isso é impossível, tá bom? Então, acreditem, é verdade, está demonstrado, tá bom? Vamos para alguns exercícios? Olha aqui, ó. A gente tem pouco tempo, né, mas dá para a gente treinar um pouquinho, ó. Pega essa matriz A aqui, uma matriz 3 por 3, né? 3 linhas, 3 colunas. Matriz B, 3 linhas, 3 colunas.
Aí o primeiro exercício é calcule o det de A mais o det de B. Aqui não tem segredo não, viu, gente? Aqui eu não vou usar nenhuma propriedade. Então, eu vou calcular aqui a determinante da matriz A, mesmo determinante da matriz B. Aqui eu estou usando regra de Sarris, tá bom? Daqui para cá. Calculo matriz A, calculo matriz B. Matriz A vai dar menos 19. Determinante da matriz B dá menos 17. E o resultado, então, da soma é menos 36. Destaquei aqui esses dois por quê? Quem que é o determinante de A? Calculei aqui, né? Deu aqui menos 19. Determinante de B, calculei aqui, menos 17. Agora, quem que seria, então, o determinante da transposta de A somado com o determinante de 4 vezes B? Veja, aqui o truque é, vou usar a propriedade. Não vou fazer a matriz transposta e calcular o determinante da matriz transposta usando a regra de Sarris, nem vou calcular a matriz 4 vezes B para depois calcular o determinante. Não precisa, porque agora a gente já conhece propriedade. Tá bom? Então, olha, usando as propriedades, o que eu sei? Que o determinante de A, T, que é a transposta, é a própria determinante de A. Mas a determinante de A eu já calculei, menos 19. Pronto. Isso aqui está resolvido. Agora, o que é o determinante de 4 vezes B? Então, olha, aqui, gente, presta atenção, ó. Eu vou pegar a matriz B e multiplicar toda essa linha por 4, toda essa linha por 4 e toda essa linha por 4. Mas o que aquela propriedade lá em cima nos diz? Se eu tenho uma matriz e, a partir dessa, eu obtenho uma outra, onde uma linha é alterada multiplicando por um escalar, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes, se o escalar for 4, o determinante de B. Tudo bem? Ponto. Isso é o que diz a propriedade. Mas veja, agora, de novo, imagina que aqui é 4 também multiplicando por 4. Então, quer dizer que vai sair novamente um 4 multiplicando aqui. E se aqui for 4 de novo, aqui vai sair outro 4 multiplicando aqui. Então, significa que isso aqui, se eu pegar 4 vezes B, que eu vou multiplicar todos os elementos de todas as linhas, então é a mesma coisa que 4 elevado a 3 vezes o determinante de B. É isso que eu usei aqui, ó. Quem que é o determinante de 4 vezes B? É 4 elevado a 3 vezes o determinante de B. Estou usando aquela propriedade de forma recursiva. Propriedade que é propriedade lá, X, sei lá, 4, 3, não sei qual é mais. Então é isso. Usei essa propriedade aqui. Então esse aqui é 64, o determinante de B é menos 17. Pronto, só terminei a continha. Deu 1107. Quem que é o determinante de A vezes o determinante de B transposta? Ó, então aqui qual que é a ideia? Não preciso calcular esse produto. Então o aluno, né, que não estudou direito, o que que vai fazer? Ah, calcula a primeira transposta de B, faz o produto de A vezes a transposta de B, acha a resposta, depois calcula o determinante. Mas vocês que estudaram direitinho, vão usar a propriedade, ó, determinante de A vezes a determinante de BT. Mas, além disso, o determinante de BT é a própria determinante de B. Outra propriedade. Só que isso aqui é menos 19, isso aqui é menos 17, então é só o produto, 323. Beleza? Tá vendo? Só usei propriedade. Aqui agora, calcula, quando eu coloco barras aqui, né, para quem não lembra, isso aqui é uma determinante, ó. Determinante, uma matriz. Matriz, eu coloco colchete. Se eu tiro o colchete e coloco só barra, significa que eu já estou pedindo para calcular o determinante, tá? É para calcular o determinante dessa matriz que está aqui dentro. Então, aqui, esse já está falando, ó, calcula esse determinante. Mas se você observar bem, ó, quem são esses elementos? Ó? Compara isso aqui com a matriz A. Ó, a matriz A está aqui. Ó. Se você comparar bem, ó, você vai perceber que essa matriz, eu estou só trocando, a diferença dela para a matriz A é que eu estou simplesmente trocando essas linhas de posição. Quando eu troco linhas de posição,
o que acontece com esse determinante é que vai ser menos o determinante da matriz original, sem trocar as linhas, que é a matriz A. Então, é menos o determinante de A. Mas o determinante de A eu já tinha calculado menos 19. Então, menos com menos, mais. Esse determinante vai dar 19. Como exercício, eu posso pedir para vocês fazerem em casa, né? Sugiro que vocês façam. Calcula esse determinante aqui, ó, no braço. Faz lá a regra de Sarriz, ou você pode usar também Laplace, né? Escolhe essa linha, ou escolhe essa coluna, usa Laplace, e calcula para ver se o resultado de fato não vai ser 19. Faz aqui também, ó, para treinar. Pega A, multiplica pela transposta de B, acha o resultado e vê se não vai dar isso aqui. Tá bom? Então, essa propriedade de fato ela é válida e a gente pode aplicar. Vinícius, Oi? a regra de Sarri, ela é obrigatória para o determinante da 3×3? Eu não Não, posso simplesmente calcular a diagonal principal menos a outra, não? não, isso não pode não. É assim, ó, é porque você não estava na última aula, é assim, ó, quando a Uhum. matriz é 2×2, eu posso usar diagonal principal menos diagonal secundária, porque só tem essas duas diagonais, e com as duas diagonais eu estou envolvendo todos os elementos da matriz, tá? 2×2. Na 3×3, se eu faço só diagonal menos diagonal secundária, olha, esses caras aqui vão ficar de fora. Ah, tem que envolver todo mundo. Tem que envolver todo mundo. Então, o que acontece? Para isso, a gente usa a regra de Sarriz. Você repete as duas linhas aqui do lado, e aí você vai obter 3 diagonais na ida, 3 na volta. Faz o produto das diagonais da ida, soma, produto das diagonais da volta, soma e subtrai uma da outra. Um resultado do outro. Essa é a regra de Sarriz. Uhum. Vale para 3×3. A regra de Sarriz já não vale para 4×4. Tá bom? Tá. Mas a que vale de 4×4 adiante é o teorema de Laplace. Mas o teorema de Laplace, ele vale para todos, na verdade. Até no 2×2. Se você aplicar o teorema de Laplace numa matriz 2×2, você vai ver que dá a mesma resposta que o produto da diagonal, menos o produto da diagonal secundária. Vai dar a mesma coisa. Tá bom? Eu fiz isso na sala. Deve ter nas notas de aula, depois você dá uma olhada lá que você vai ver. O Tá de bom? Sarriz eu lembrava um pouco, eu nunca vi, foi o do Laplace, esse eu vou ter que dar uma olhada. Então, é isso. O teorema de Laplace, ele é um teorema geralzão. Ele resolve qualquer determinante. Tá bom? Qualquer um. Vou dar uma Qualquer estudada aqui. matriz quadrada, Então, mas se for 3×3, você preferir usar Sarriz, beleza. É tipo aquele problema de equação de segundo grau, lembra? Você tem lá a fórmula de Bhaskara, resolve qualquer uma. Mas tem alguns casos que você não precisa da fórmula de Bhaskara. Tem um jeito mais simples de resolver, né? Então, é a mesma ideia aqui. O teorema de Laplace resolve qualquer uma, mas não precisa usar o teorema de Laplace em todas. Na 3×3, 2×2, por exemplo, tem outro método mais simples. Tá bom? Entendi. Então é isso. Então, olha aqui. Agora, quando eu pego essa matriz, ó, quem que é essa matriz aqui dentro? Eu quero calcular esse determinante. Quem que é essa matriz? Vocês concordam que eu posso simplesmente... O que eu fiz aqui? Ah, tá. Já sei. Aqui, ó. Esse determinante, ele é igual a menos esse determinante. Por quê? Olha que eu estou usando propriedade. Porque daqui para cá, quando eu transportei, o que eu fiz foi trocar linha com coluna aqui, ó, tá vendo? Troquei, ou melhor, linha com linha aqui, né? Eu peguei essa linha aqui, trouxe para cá, peguei essa linha e trouxe para cá. Então, esse determinante é igual a menos esse determinante, propriedade. Beleza. Só que, olha quem que é esse determinante, ó. Esse determinante, se eu pegar essa segunda linha aqui e colocar o 3 em evidência aqui, ó, você vai ver que 0 é 3 vezes 0, 6 é 3 vezes 2 e 3 é 3 vezes 1. E se eu tirar o 3 aqui, ó, de cada um deles, o que sobra é exatamente a minha matriz B, que eu já calculei o determinante. Então, se eu estou pegando da matriz B e estou multiplicando por um escalar toda a linha, isso aqui é 3 vezes o determinante da matriz B. Mas como tem um menos na frente, menos 3 o determinante da matriz B. Mas o determinante da matriz B eu já havia calculado, menos 17, então isso aqui é 51. Boa ideia essa, hein? Viram aí? Então, aqui, ó,
tem propriedade, aqui tem propriedade. Beleza? Aqui não tem propriedade daqui para cá. Daqui para cá não tem. Daqui eu só escrevi a ter segunda linha como um múltiplo da segunda linha da matriz B. Aqui, ó, a matriz B foi dada. Peguei isso aqui, se você pega essa linha toda e multiplica por 3, você obtém esse determinante aqui. Tá bom? É isso que eu estou ressaltando. Agora vejam, surpresinha para vocês, ó. Olha o que vocês vão calcular. 2027 elevado a E elevado a log desse cara aqui na base 7 menos o logaritmo desse cara aqui, o logaritmo nessa base de π elevado a menos 10, 1 menos raiz de det de B. Facinho Aí eu resolver. já solto um socorro Deus. Aí já, a gente já pede ajuda. Que é isso? Aí eu vou abrir uma garrafa de cachaça. Agora eu desisto. Eita, tá doido? Não, brincadeira. Olha aqui, gente, ó. E olha quem que é a matriz A. Porque vocês estão vendo aqui que depende do determinante da matriz A e aqui depende da determinante da matriz B, né? Pô, agora complicou, hein? Olha quem que é a matriz A. O que vocês estão vendo de diferente nessa matriz aqui que vocês já podem usar de cara? A linha toda zero? Então o que vai dar o determinante aqui? Xi, é muita propriedade, esqueci. É o determinante zero? Vai dar zero. Ah, Ou seja, você não precisa preocupar, né? Não vai fazer esse determinante. Essa que é a ideia. Aqui você vai dar zero, esse cara aqui vai sumir, vai ficar log de 1 na base 7, que é zero também, E elevado a zero é 1, sobrou 2027. Viu como que ficou fácil? Parece. só para sacanear, gente, o negócio é tão simples. Então, aqui, ó. Aí aqui é a mesma ideia, ó. O que vocês conseguem observar nessa matriz aqui? O que ela tem que você pode aplicar uma propriedade conhecida dessas que a gente usou? Consegue observar algum padrão aqui? Alguma característica Analisando. favorável para a gente? Eu esqueci o nome, mas a terceira- linha terceira ela é 4 vezes a primeira. Exato. Isso. Essa aqui é múltipla escalar dessa de cima. Olha, mas se essa é múltipla de cima, o determinante também vai dar zero. Lembra? Então, esse determinante esquisito aqui, você também não precisa calcular. Isso aqui vai dar zero. 1 menos 0 é 1. 1 vezes menos 10 é menos 10. O logaritmo de 1 sobre π elevado a 10 é a mesma coisa que logaritmo na base π elevado a menos 10. Log de π a menos 10 na base π elevado a menos 10 é 1. Então, isso aqui dá 1. A conta está aqui, viu, gente? Depois vocês veem com calma. Então, olha o que ficou no final, ó. 2027 menos 1, 2026. Gostaram? Misericórdia. Mas deu certo, entendi. Isso aqui é uma questão típica de ITA. Vocês já viram prova do ITA? Já viram alguma Já. prova do ITA? Então, É bizarra a questão. Eu já vi só a parte de Tá. português. então, tem questões parecidas com essas aqui, ó. Por quê? Isso aqui é tudo de ensino médio. Por quê? Tem propriedade de logaritmo, tem propriedade determinante, né? De ensino médio bem feito, né? E aqui tem exponencial. Então, tem tudo aqui, ó. Então, o que a pessoa precisa entender? Só as propriedades de determinante, ó. Se ele entendeu propriedade de determinante, ele resolve isso aqui. Claro, tem que saber também o que é logaritmo, né? Como que calcula logaritmo. Mas no mais, e tá cheio de probleminha assim, que você olha para o problema e fala, nossa, meu Deus, isso aqui eu não consigo fazer nunca. Aí você começa a pensar um pouquinho, lembrando de propriedade, de resultados, aí rapidinho você desembola a questão e é bem mais simples do que você imagina inicialmente. Mas é claro, é simples desde que você tenha as ferramentas corretas, né? Então, é isso. Você chega na oficina lá para poder trocar uma peça do seu carro, que
tá lá no meio do motor, você não tem nem ideia de como você... Parece que é simples, você tem que trocar, mas você não tem nem ideia de como começar. Você chega na oficina, o cara levanta lá no elevador, usa uma ferramenta que você nunca viu na vida, coloca lá e tira a pecinha, troca em 10 minutos, tá pronto. Mas é isso, com a ferramenta certa, sai. Beleza? Então aqui as ferramentas aqui, né, essa analogia que eu faço, são as propriedades propriedades matemáticas, propriedade determinante e de logaritmos, tá bom? Depois vocês dêem uma olhada com calma, isso já está lá no site, tá bom, gente? E é isso. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma observação? No meu Não, caso é só tranquilo. estudar os Laplace mesmo. Aham. Dá uma olhada. Você dá uma olhada na internet também, Giovana. De repente, se você leu e achou muito difícil, porque na hora que eu faço isso lá nas notas, eu vou fazendo de forma bem genérica, né? Coloco as fórmulas e tal. Mas se você vê alguém fazendo, daí você pode pegar na internet lá um monte de videoaula, coloca lá, Teorema de Laplace, você vai ver um monte. E aí ver algum professor fazendo, você vai ver que é bem simples, tá bom? Eu tenho que ver isso daí e o cofator, que eu também me perdi. Não, Mas tirando esses dois, tá tranquilo. o cofator, na verdade, ele é um elemento que você usa no Teorema de Laplace. Então, se você viu o Teorema de Ah, Laplace, você vai ver o cofator. então, então eu tenho que estudar só ele mesmo. Dá uma olhada lá. Procura um vídeo, uma videoaula. Dá uma lida no texto, se ficou muito difícil para você, vê uma videoaula que rapidinho você vai pegar. Não é nada demais, não. Não, e tem muita videoaula, apareceu aqui muita videoaula, já vou até acessar. É. Então tá bom, pessoal. Mais alguém quer fazer uma observação? Eu vou parar de gravar aqui também. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, eu parei de gravar